Hoje é um retorno ao quadro e retorno aos números reais. Vou dar uma repassada em algumas coisas que a gente já viu e avançar na direção de coisas que a gente ainda não viu. Lembrando assim, não vou recapitular todas as propriedades dos números reais, mas a gente tem a propriedade do supremo. Quer dizer, se você tem um subconjunto dos reais não vazio e limitado superiormente, então tem um conjunto nessas condições, então existe o supremo, quer dizer, existe o número A em R, não necessariamente em A, mas que é moralmente o máximo dos elementos de A, né? Tal que ele tem duas propriedades. A primeira é que se X pertence à razão, então X é menor ou igual que Azinho. Isso então não exclui a possibilidade do Azinho estar no Azão. E segundo é que se X menor ou igual que B para todo X pertencente a A, então B é maior ou igual que A. Quer dizer, ele é a menor das cotas superiores. A ideia é assim, você tem o A aqui na reta real e tem se ele é limitado superiormente, você tem uma semirreta das cotas superiores dele. E essa semirreta se inicia nesse A. Então, esse A está aqui coladinho no nosso conjunto A. Ele pode estar no A ou não. Então, essa é a ideia do supremo. É praticamente imediato a partir daí, né, que sequências monótonas, claro, tem o ínfimo, que é o irmão gêmeo do supremo, que é para as cotas inferiores, mas essas sequências crescentes, limitadas superiormente, então tem um limite. Então, aqui você tem, vamos dizer assim, propriedade 1, né? Toda sequência crescente, crescente aí significando não decrescente, limitada, inferiormente, sempre ela é inferiormente, mas vamos botar limitada superiormente, converge. Claro, você pega o conjunto dos xn, pega o supremo e ele é o limite. Junto com isso, vem a outra propriedade que se prova mais ou menos da mesma maneira, que é a propriedade dos intervalos encaixantes. Quer dizer, se você tem uma sequência de intervalos fechados, então uma sequência de intervalos fechados, vou botar aqui esse parêntese indicando a sequência. Cada um está dentro do anterior. Então, AN mais 1, BN mais 1, contido em AN, BN para todo N. E o diâmetro dele está tendendo a zero. Quer dizer que BN menos AN tende a zero quando N tende para infinito. Então, existe um único x, tal que x... Claro, a sequência dos ANs é crescente, a sequência dos BNs é decrescente, as duas têm limite, por conta dessa propriedade aqui, esse limite é o mesmo. Tem duas propriedades sobre sequências que estão mais ou menos implícitas na nossa história, mas que a gente ainda não realmente demonstrou. Primeira propriedade é chamado teorema
de Bolzano-Weierstrass. O Bolzano foi um tcheco que viveu bem antes do Weierstrass, mas os trabalhos dele não tiveram repercussão, não foram conhecidos, não se difundiram muito, e só depois que o Weierstrass já tinha feito as coisas dele é que as pessoas se deram conta de que muita coisa o Bolzano já tinha feito. Mas esse teorema diz o seguinte, antes de enunciar o teorema, eu vou só relembrar o que é uma subsequência de uma sequência. Você tem uma sequência A1, A2, A3, A4 e tal. Aí você risca alguns e deixa outros, mas você deixa infinitos. Então o que sobra é uma subsequência. Então esse daqui, vamos dizer assim, aqui ficou o A5, A6 foi riscado, A7. Então esse daqui agora vai ser, essa é a sequência dos ANs, esse daqui a gente chama de AN1, esse daqui de AN2, esse daqui de AN3, AN4, quer dizer, você faz uma função crescente nos naturais, que escolhe um novo primeiro, um novo segundo, um novo terceiro, um novo quarto. E isso é uma subsequência da sua sequência. Então, o teorema de Bolzano-Weierstrass diz o seguinte, se você tem uma sequência limitada, já que tem espaço, vou lembrar que é nos reais, então ela tem uma subsequência convergente. A demonstração é de uma simplicidade enorme. Você faz o seguinte, pega a sua sequência, pega aqui o conjunto dos reais, e ela está limitada, quer dizer que todos os pontos pingam aqui dentro. Aí você pega o ponto médio desse intervalo e observa o seguinte, como ela pinga infinitas vezes, ela tem que pingar infinitas vezes nesse intervalo ou nesse. Pode pingar infinitas vezes nos dois, mas pelo menos em um vai pingar. Então você escolhe um e diz, bom, então o meu primeiro elemento vai estar, pode até dizer que o primeiro está no intervalo AB. Depende, se você quer o zero. Né? Digamos assim, A0, você escolhe, se a sua sequência começar em zero, é o A0 mesmo, está nesse intervalo. Agora, você dividiu, está todo mundo aqui. Então, o A1, você escolhe o primeiro cara que pingar aqui dentro. Agora, divide isso no meio. Tem, de novo, a mesma coisa, porque continua tendo infinitos caras que estão pingando aqui dentro. Então, ou infinitos pingam aqui dentro, ou infinitos pingam aqui dentro. Se infinitos pingam aqui dentro, você diz, bom, então eu vou escolher o A2 aqui. O primeiro cara que pingar aqui dentro. Agora divide no meio. Se infinitos pingam aqui dentro, você diz, bom, então vou escolher o A3 aqui. E assim você vai. Então, olha, você tem a seguinte situação. Cada intervalo aqui, né, tem tamanho B menos A sobre 2 elevado a N. Então, eles estão encolhendo para zero. E são encaixantes. Cada intervalo está escolhido dentro do anterior. E você escolhe de tal maneira que todos os ANKs, quer dizer, na verdade aqui, né, vamos chamar assim de AN0, AN1, AN2, AN3, todos os ANKs estão dentro do késimo intervalo. Então, o que vai acontecer?
a interseção desses intervalos, já que eles são encaixantes e encolhem para zero, vai ser um número aqui, vou chamar ele de A. E se você der um epsilon em torno de A, tem um desses intervalos, o primeiro que cai aqui dentro do A menos epsilon, A mais epsilon. Todos os ANKs vão estar aqui dentro, então eles vão estar todos a uma distância de A menor que epsilon. Isso prova o resultado. Vou refazer esse resultado para você ensinar para o seu amigo que está no ensino médio. É o seguinte, olha, faz assim, pega a reta real e a sua sequência é limitada. Então, vamos pegar de números positivos só para simplificar a vida. Está aqui de 0 até tem um número natural, vou chamar de K, tal que todos os caras vão cair aqui dentro. Aí você pega aqui 1, 2, etc., K menos 1, e tem um número finito de intervalos aqui. Então esse negócio pinga uma infinidade de vezes em algum desses intervalos. Vamos dizer assim, no intervalo M mais 1. Isso significa que todos esses infinitos caras que pingam aqui dentro, quando você escreve como um número decimal, eles começam com M, alguma coisa. Agora você pega esse intervalo e parte em 10. O que vai acontecer? Tem 10 pedaços aqui, então uma infinidade cai dentro de algum desses intervalos. Digamos que seja entre M,5 e M,6. Então, todos esses infinitos caras que vão pingar nesse cara, vão começar com M,5. E agora você divide esse intervalo entre M,5 e M,6 em 10, escolhe a mesma coisa e você consegue mais um algarismo, digamos 7. Então você vai, por esse processo, construindo o número que vai ser o limite dessa subsequência que você está criando. Então é um processo que, de certa forma, é construtivo se você considera que um número real é uma coisa desse tipo assim. Esse teorema é muito importante porque ele, às vezes, basta uma subsequência. Vou dar um exemplo, algo assim. Vou demonstrar um teorema que a gente tem usado sempre, mas que nunca demonstramos. Vou escrever ele aqui. Ele diz o seguinte: se uma função é contínua no intervalo fechado, ela atinge o seu valor máximo. F de AB em R contínua implica que existe C em AB tal que f de C maior ou igual que f de x para todo x em AB. Repare o seguinte, em princípio, a gente poderia até pensar que uma função definida no intervalo fechado nem precisa ser limitada superiormente. No intervalo aberto, né, se você pegar 1 sobre x de 0 aberto até 1, ela é ilimitada, só que ela não está definida em 0. Então poderia até ser ilimitada. Então vamos pensar assim, vamos chamar de m igual ao supremo dos valores da função em AB. Entendido que, eventualmente, esse m pode ser infinito. Vamos chamar ele de infinito se a função não for limitada. Então, eu posso fazer o seguinte, olha, existe uma sequência xn com xn em AB para todo n, tal que f de xn
converge para m. Se a função não é limitada, significa que tem uma sequência de pontos no intervalo, tal que f deles vai para infinito. Se ela é limitada, né, significa os valores da função. Eu boto aqui, os valores da função estão aqui. Se ela é limitada, então esse m é o supremo. Então tem uma sequência de xn, tal que os f do xn convergem para m. Essa sequência está em AB. Se ela convergisse, né, se xn convergisse para um certo x, pela continuidade da função, f de x seria m. Só que eu não tenho, em princípio, como provar isso. Mas eu tenho como provar, o teorema me garante, que eu posso tomar xnk, fazer uma subsequência com xnk convergindo para um certo c. Como o intervalo é fechado, esse c está no intervalo. Repara que o mesmo raciocínio feito com a função f de x igual a 1 sobre x, esses xn, tais que f de xn tende para infinito, eles convergeriam para zero. Só que zero não está no intervalo. Mas como intervalo, porque o AB aí no caso seria aberto, né? Como o nosso intervalo supostamente é fechado, então nós temos que o nosso C está em AB. E agora, claro, né, xnk tende para ser f de xnk converge para m. Então, pela continuidade da função, f de c igual a m. Isso já descarta a possibilidade do m ser infinito. Então aqui é um bom exemplo. Muitas vezes, quando a gente quer provar a existência de uma solução, porque às vezes você vai fazer um problema, às vezes você vai fazer no computador, numericamente, vai fazer um método e tal, mas é bom uma primeira precaução, você ver se o seu problema realmente tem uma solução, para você não ficar buscando o que não existe. Então, esse é um resultado bastante forte. Bom, queria discutir mais um resultado sobre sequências que a gente também tem usado implicitamente, na verdade em séries, e que também ficou subentendido. É o teorema de Cauchy, vamos dizer assim. O problema é o seguinte, muitas vezes a gente constrói um número real por meio de uma sequência. Nem sempre essa sequência é crescente. Então é importante a gente ter bons critérios que garantam que uma sequência converge sem ter que mostrar o limite. O limite é alguém que você está definindo pela sequência. O principal critério é o critério de Cauchy. Ele é mais forte, no certo sentido, das sequências monótonas. Tem o critério de Cauchy. Primeiro vamos dizer o que é uma sequência de Cauchy. Xn é uma sequência de Cauchy. É o seguinte, se para todo epsilon maior que zero, existe n0 pertencente a n, tal que nm maiores que n0, então xn menos xm é menor que epsilon. Eu costumo dizer o seguinte, quando você tem uma sequência convergente, você tem um ponto x e dizer que para todo epsilon maior que zero existe n0, tal que n maior que n0 implica xn menos x menor que epsilon, implica dizer o seguinte, por exemplo, o epsilon pode ser o raio dessa bolinha que está aqui. E você que está longe não enxerga nada menor do que isso. Então, xn cair dentro dessa bolinha, para você é a mesma coisa que dizer que xn é igual a x.
Então, essa definição de convergência pode ser lida assim: por melhor que você enxergue, a partir de um certo ponto, você pensa que xn é x. O critério de Cauchy, na sequência de Cauchy, você não exibe o limite, mas ela está dizendo o seguinte: por melhor que você enxergue, a partir de um certo ponto, você pensa que quaisquer dois caras são o mesmo. Ou seja, você pensa que todo mundo é igual ali. Você não tem o nome do limite, mas todos eles pingam no mesmo lugar. E o critério de Cauchy é que uma sequência é convergente se e somente se é de Cauchy. Bom, vou esboçar uma demonstração. A gente pode usar o teorema de Weierstrass pelo seguinte: bom, mostrar que uma sequência convergente é de Cauchy é simples, porque você dá um epsilon maior que zero, aí você tem um n0 tal que n maior que n0 implica xn menos x menor que epsilon sobre 2, está aqui o x. Então, se você está com todo mundo a uma distância de x menor que epsilon sobre 2, se você pegar o nm maiores que n0, xn vai estar aqui, xm vai estar aqui, mas como eles estão os dois a uma distância menor que epsilon sobre 2 do x, eles vão estar a uma distância menor que epsilon um do outro. Então, toda sequência convergente é de Cauchy. Agora, toda sequência de Cauchy é limitada. Xn de Cauchy implica xn limitada. Por que isso? Bom, você pega por exemplo, epsilon igual a 1. Então, a partir de um certo n0, está todo mundo, um dos outros, a uma distância menor. Pega n0, e aí, a partir de n0, estão todos a uma distância uns dos outros menor do que 1. Então, pega aqui o x n0 mais 1. Agora, ó, pega a bola de centro xn0 mais 1 e raio 1. O que acontece? Todo mundo daqui para frente vai estar dentro dessa bola, porque vai distar menos do que isso do xn0. Observa, aliás, eu agora estou me dando conta, eu estou fazendo os desenhos como se eu estivesse no plano. Porque essas ideias são muito mais naturais no plano e no espaço do que na reta. Claro, na reta eu deveria ter posto assim, né? xn0, que xn0 menos 1, xn0 mais 1. Mas isso é uma limitação, na verdade, a ideia de... Mesmo o teorema de Bolzano-Weierstrass é bastante natural no plano, no espaço. Mas então, está todo mundo a uma distância de xn0 menor que 1. Então, está todo mundo aqui, está limitado. E os outros que sobraram são em número finito. Então, o conjunto finito é sempre limitado, mas esse outro que é limitado. Então, toda a sequência de Cauchy é limitada. Mas se ela é limitada, ela tem subsequência convergente. Então, pega xnk, convergente. O problema é que uma sequência de Cauchy, se ela tem uma subsequência convergente, ela converge. Porque, olha só, isso aqui me garante o quê? Que para todo epsilon maior que 0, vamos dizer, para x, existe, digamos, k0, tal que k maior que k0 implica xnk menos x menor que epsilon. Acho que eu vou botar aqui um epsilon sobre 2, por via das dúvidas. Ao mesmo tempo, existe N1
tal que nm maiores que n1 implica xn menos xm menor que epsilon sobre 2. Então, supõe que n é maior que n1 e que nk0. Então, agora pega o seguinte, ó, você tem, já que o n é maior que nk0, você pode pegar um k maior que k0, né? Isso aqui implica também, ó, que se k maior que k0, implica que nk é maior que n. Então agora você tem, vamos botar assim, x nk0 mais 1 menos x é menor que epsilon sobre 2. Porque o k0 mais 1, né, o k0 mais 1 está acima do k0, então o nk0 está acima dos n aqui. E, vamos dizer, bom, e o xn menos x nk0 mais 1 também é menor que epsilon sobre 2. Então, quer dizer, o que a gente está fazendo? A gente está pegando esse n que me garante que eu posso pegar, se eu pegar o x acima, xn acima desses dois caras aqui, a distância entre ele e qualquer cara que também esteja acima desses é menor que epsilon sobre 2. Só que acima desse você pode pegar um desses nks. E a distância desse nk a x é menor que epsilon sobre 2. Então a distância de xn a x vai ser menor do que epsilon. Estou sendo meio rápido assim nas demonstrações, mas a ideia é você enxergar mais ou menos o que é e sentar a bunda e fazer a sua própria demonstração. Bom, por que o critério de Cauchy é importante? Ele tem uma importância crucial para nós. Ele é um critério fundamental na convergência de séries. Vou explicar. É a aplicação cotidiana do critério de Cauchy. É o seguinte, olha, se somatório de módulo de AN converge, então somatório de AN converge. A gente está usando isso sempre. Quer dizer, você pega uma série e os termos, tem termos positivos ou negativos, aí você olha para os módulos e diz, isso aqui é convergente, então converge. Por exemplo, a ideia de... não vou citar nenhum exemplo particular, mas a gente já usou várias vezes. Olha por que é verdade. Porque se somatório de módulo de AN converge com um certo número S, então essa sequência é de Cauchy. Então, para todo epsilon maior que 0, existe N0 tal que Nm maiores que N0 implica que a diferença entre as somas parciais, quer dizer, isso aqui é o, vamos dizer, N igual a 1, vou botar 0, até Nzão, isso aqui é o Snzão. Então, se eu pegar o Sn menos Sm, isso daqui é menor que epsilon. Mas isso daqui, ó, você somar até o n, somar até o m e fazer a diferença, isso daqui é o somatório de k igual a m mais 1 até n, estou supondo n maior que m, de ak é menor que epsilon. Agora, isso implica que esta daqui vai ser de Cauchy. Ó. Por quê? Porque se você pegar aqui, digamos assim, chamar de S-til N igual a somatório de K igual a 0 até N de AK, se você fizer
S til N menos S til M, isso daqui é o somatório de K igual a M mais 1 até N de AK e módulo, que é menor ou igual que a soma dos módulos. Né? Aqui supondo... Então, a trajetória é essa. Se essa daqui converge, então ela é de Cauchy. Se ela é de Cauchy, então a dos caras que não tem o módulo também é de Cauchy. E se essa é de Cauchy, ela converge. Então a gente usa o critério de Cauchy nas duas direções. Tá? Quer dizer, a soma dos valores absolutos converge, então a série dos valores absolutos é de Cauchy. Então a série sem os valores absolutos é de Cauchy, e então ela converge. Então é um critério poderosíssimo, porque é a maneira mais usual de você demonstrar a convergência de uma série. Ainda tem mais um detalhe, quer dizer, quando a série é absolutamente convergente, então você pode fazer o que você quiser, você pode reorganizar, somar em pedaços, quer dizer, vale associatividade, vale comutatividade, você pode remexer os seus números como você quiser, que a soma não muda. Enquanto que se a série é condicionalmente convergente, quer dizer, ela converge, mas a soma dos módulos não converge, a gente já viu que a gente pode rearranjar os números de maneira que a série convirja para qualquer número que a gente escolha previamente. Quer dizer, de menos infinito a mais infinito, inclusive, você escolhe um número A e reorganiza os termos da sua série de maneira que a soma convirja para A. Se a série for absolutamente convergente, isso não é possível. Você pode reorganizar como você quiser, a soma dá sempre a mesma. Isso é importantíssimo. Bom, queria ainda tirar um resultado que, nesse momento, ele vai aparecer meio saído do nada, que é o chamado Teorema de Borel. Émile Borel foi um matemático francês do final do século XIX, começo do século XX, e ele foi um dos pioneiros vamos dizer, da generalização, da formalização correta do conceito de integral, que vamos dizer, meio que culmina com a integral de Lebesgue. Lebesgue foi um aluno dele. E tem uma generalização um pouquinho para Rn desse teorema, que ficou conhecida como Teorema de Borel-Lebesgue, e eu aproveito para contar a curiosidade. Vocês vão encontrar, às vezes, esse teorema como Teorema de Heine-Borel, ou Teorema de Borel-Lebesgue. E o Lebesgue, com toda a modéstia, diz, não, a generalização que eu fiz, eu estava estudando lá com um colega e a gente fez aquilo, mas aquilo não tem nenhuma importância. A importância foi o Borel ter enxergado esse teorema e feito dele a base da construção de uma teoria da medida. Então, o próprio Lebesgue diz que, bom, o Heine pode até ter feito, mas ele não enxergou a importância do teorema, que o teorema é do Borel. Então, estou escrevendo o Teorema de Borel. O Teorema de Borel, ele diz o seguinte, né? Pega um intervalo AB e supõe que cada ponto do intervalo AB está dentro de um certo intervalo aberto. Tá? Então, imagina que você tem uma sequência de intervalos assim, AX, BX, que contém X. Né? Quer dizer, para todo X pertencente a AB, existe esse intervalo AX, BX, tal que o X está nesse intervalo. Então, quer dizer, você tem a gente chama isso de uma cobertura aberta do intervalo AB. Tem uma coleção de abertos que cobrem o intervalo AB. Isso vai ter importância na ideia de teoria da medida. Então, o Teorema de Borel, ele diz que o intervalo sendo fechado, você pode tirar uma coleção finita desses caras que cobre o intervalo todo. Então, existe x1, xn em AB, tais que o intervalo AB está contido
em AX1, BX1, união AXN, BXN. A demonstração, aliás, o Lebesgue também fala isso, olha, o teorema nem é um teorema tão difícil assim, o importante foi ter reconhecido o papel que esse teorema ia desempenhar na teoria da medida. Bom, a demonstração é relativamente simples, olha, você pode fazer o seguinte, vamos fazer a seguinte coisa, pega, chama de A, igual ao conjunto dos y pertencentes a AB, tais que vale isso. Vamos dizer, tais que... Na verdade, não é bem que o teorema de Borel vale. Você dá uma cobertura, assim, e chama de A o conjunto dos y para os quais existe uma coleção finita que cobre o intervalo. Vamos ver, teorema, eu não coloquei um detalhe aqui, né? O teorema vale em AY, quer dizer, o intervalo de A até Y pode ser coberto por uma coleção finita. Tá? Então, significa que Y pertence a A, C e somente C, existem X1, XK pertencentes a AY, tais que AY está contido em AX1, BX1, até AXK, BXK. Bom, com certeza esse A é não vazio, ó, porque o A pertence a A. Então, o A é vazio. Se você pegar só o A, o intervalo AA é coberto por um desses intervalos. Então, é um conjunto não vazio e é limitado superiormente por B. Então, pega o supremo. Então, pega assim, x0, supremo desse conjunto A. A primeira coisa é que x0 pertence a A. Claro, né? Porque se você... Está aqui o A, está o B aqui assim. Seu x0 está aqui. Você tem aqui o intervalo AX0, BX0. X0 está nele. Como ele é o supremo, tem um Y em A que está aqui. Então, o intervalo de A até Y é coberto por um número finito desses caras. Acrescentando mais esse, você cobre o intervalo de A até X0. Então, ele está em A. Mas aqui dá para ver a segunda coisa, né? X0 não pode ser menor do que B, porque com isso aqui você ganhou todos esses caras aqui. Se você pegar o intervalo daqui até aqui, ele é coberto pelos mesmos intervalos que cobriam até X0. Nesse caso, teria um cara em A acima de X0. Então, se o X0 fosse menor que B, ele não seria o supremo. Então, X0 é igual a B. B minúsculo, claro. Então, está demonstrado o teorema. Eu não vou usar ele agora, mas uma boa aplicação desse teorema, vou dar a dica assim para vocês tentarem provar os seguintes dois resultados. O primeiro é o seguinte, é um outro resultado muito importante e que a gente usa para provar outra coisa que a gente não provou. A gente nunca provou que uma função contínua é integrável. É verdade mesmo? Toda função contínua é integrável? Na hora que você vai provar, você vê que é meio delicado. E ele depende do seguinte teorema. Se a função f de AB em R é contínua, intervalo fechado de novo. A função ser contínua significa o seguinte,
que ela é contínua em todos os x. Então, para cada x, né, para todo epsilon maior que zero, você tem, para cada x, existe um delta maior que zero, tal que y menos x menor que delta implica f de y menos f de x menor que epsilon. Mas esse delta, para cada x, ele é 1. Quer dizer, eu tenho que botar um delta x aqui. Olha só a função 1 sobre x. Quando eu pego um x aqui, eu dou um epsilon assim, eu tenho um deltazão aqui que serve. Quando eu pego um x aqui assim, epsilon está aqui. Quando eu pego esse x aqui, ó, o mesmo epsilon aqui vai me dar um deltazinho bem menorzinho. E quando eu vou andando para perto de zero, para o mesmo epsilon, esse delta vai tendendo a zero. Então não tem um delta universal em princípio. O que o teorema diz é que se ela é contínua no intervalo fechado, então existe esse delta universal. A gente diz que é uma função uniformemente contínua. A gente diz que f é uniformemente, significa o quê? Que para todo epsilon maior que zero, existe delta maior que zero, tal que aí eu não preciso me preocupar com nada e posso dizer que se y menos x é menor que delta, implica f de y menos f de x menor que epsilon em módulo. Uma ideia da demonstração é justamente dar o epsilon e usar esses intervalos x menos delta x, x mais delta x, para fazer uma cobertura do intervalo AB e usar o teorema de Borel para tirar uma subcobertura finita e trabalhar com isso. Dá para fazer uma outra usando direto o teorema de Bolzano-Weierstrass e tal. Esse resultado aqui a gente usa para demonstrar que toda função contínua é integrável. A ideia basicamente é fazer o seguinte: você dá um epsilon maior que zero e pega uma partição, pega o delta correspondente, pega o delta que o teorema garante. Aí faz uma partição em que todos os intervalinhos têm um tamanho menor que delta. Então, agora, na hora que você pega a diferença entre a soma superior e a soma inferior, aqui, ó, cada intervalo tem, como a função é contínua, tem máximo e mínimo, intervalo fechado. Então, esse cara daqui corresponde a um ponto de intervalo, esse corresponde a outro ponto de intervalo. Então, as somas superiores usam um MI e as somas inferiores um MI. Só que, como essa diferença é menor que delta, a diferença entre o MI e o MIzinho é menor que epsilon. Então, essa diferença aqui... Então, na hora que você faz a soma total, você tem que a soma superior menos a soma inferior vai ser menor que epsilon, que é essa diferença, vezes a soma dos deltas, que é B menos A. E aí, como o epsilon pode ser tomado arbitrariamente pequeno, você garante que a diferença entre somas superiores e somas inferiores podem ser tornadas arbitrariamente pequenas, e isso garante que a função é integrável. Temos aí uma primeira aplicação desse teorema. Ele faz parte importante da demonstração do resultado mais pesado, assim, que é um teorema do Lebesgue. Lebesgue, vou botar aqui o nome do Tonelli também. O Lebesgue mostrou uma das partes, sei lá, ida ou a volta, não me lembro agora, e ele e o Tonelli, independentemente, demonstraram a outra parte. Esse teorema diz o seguinte, vou contextualizar assim, a integral de Riemann é chamada integral de Riemann não porque ela tenha sido criada pelo Riemann, que viveu no século XIX, né, quando a integral já era usada
há 200 anos, mas porque o Riemann, num trabalho sobre séries de Fourier, ele resolveu botar ordem na casa e dar uma definição de integral. E nesse trabalho, o Riemann coloca uma questão que todos nós provavelmente já nos colocamos, que é a seguinte: você vê que uma função contínua é integrável, mas que ela não precisa ser contínua para ser integrável, né? Por exemplo, você pega uma função assim que faz assim, depois continua aqui assim, não importa qual seja o valor dela, né? Você pode ter a integral dela, aqui tem uma área, aqui tem outra área e pronto. Então, na verdade, pode ter um ponto de descontinuidade, 2, 3, 4, qualquer número finito de pontos de descontinuidade pode ir. E o Riemann, nesse trabalho, ele coloca a questão: quão descontínua pode ser uma função para ainda ser integrável? E ele dá uma resposta e tal. Lá. Depois essa resposta vai ser um pouco aperfeiçoada por um outro cara chamado Dubois-Reymond, mas o Lebesgue é que vai dar a ideia clara, aquela que você olha e diz, ah, tá bom. Que é o seguinte: o Lebesgue introduz um conceito do que é um conjunto de medida nula. Nós vamos falar em seguida sobre isso. E ele prova o seguinte, quer dizer que F de AB em R, vamos supor limitada, né? É Riemann integrável, quer dizer, integrável no sentido da definição do Riemann, C e somente C. Qual é a questão? O conjunto dos pontos de descontinuidade, a questão é quão descontínua essa função pode ser. Ele diz que a condição necessária e suficiente é que o conjunto dos pontos de descontinuidade é de medida nula, que é um conceito que ele, Lebesgue, introduz. Vou retomar falando sobre isso.